começando o Me Conta pode escutar e perguntar, pode escutar e perguntar, tá. Oi, gente, eu sou a Isadora. E eu sou a Dara. E nós estamos em mais um episódio do Me Contar Pode. E esse episódio vai ser especial. Pro Dia dos Pais. E hoje nós estamos com... Lucas da Idol. E é um pai especial mesmo, viu? Ele é um pai e professor de inglês ao mesmo tempo. Então fiquem nesse vídeo todo para vocês saberem as dicas de inglês e tudo mais. Bom, ele é o dono da Idol e eu estudo na Idol desde 7 anos. E meu irmão também estudou por muito tempo, agora é fluente. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado por me receber, meninas. Então, pessoal, vocês devem estar curiosos para saber por que o Lucas é um pai especial. Então, nos conte como o inglês entrou na sua vida. Então, eu comecei a aprender inglês mais ou menos na idade de vocês. Eu tinha 11 anos. A família do meu pai mora toda nos Estados Unidos, quase toda. E meu pai viajou para levar minha avó para lá e ele não conseguiu se comunicar no aeroporto. Muitas pessoas chegaram para falar com ele, e ele não conseguia responder. Ele teve dificuldade para ir para os lugares, ele não sabia como pegar o voo. E aí, quando ele voltou dessa viagem, ele me chamou e falou: Lucas, você vai aprender inglês, isso é importante. Foi a primeira vez que ele se ligou na importância do inglês. E eu não queria aprender. Nossa! Ele me obrigou a estudar. Comecei com 11 anos e foi a melhor coisa que ele fez. Não que eu fiz, que ele fez, porque ele me obrigou. Você foi para os Estados Unidos, no caso. Quando você voltou, você já tinha essa vontade de abrir uma escola de inglês, essas coisas? Quando eu fui para os Estados Unidos, acredite ou não, fui quando eu tinha 19 anos a primeira vez. Nossa! Sozinho? Ou foi... Eu fui sozinho. Eu aprendi inglês aqui, comecei com 11 anos, estudei inglês dos 11 até os 17, 18, por aí. E aí eu já tinha vontade de aprender, de ensinar inglês, porque eu gostava muito, eu já sabia, eu quero ensinar inglês, mas eu queria como um hobby, eu gostava da coisa e eu não queria, eu não pensava que seria a minha profissão principal. E aí eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 19 anos para visitar a minha família, e também porque era meu sonho ir para fora. E aí fui a primeira vez, passei 2 meses, e quando eu fui eu já tinha escola, já tinha começado a escola, tinha mais ou menos uns 2 meses que eu tinha começado a escola e fui atrás de um material melhor, e também ter uma experiência maior com a cultura para trazer coisa bacana para cá. Legal, interessante. Qual que é a idade certa para começar a fazer inglês? Bem, Isa, quanto mais cedo você começar, melhor, tá? Só que aqui no Brasil, nesse esquema de aula que a gente geralmente tem em escola, com 2 horas, 3 horas de aula por semana, algumas pesquisas mostram que a criança já alfabetizada, ali com 7, 8 anos, ou até mais próximo dos 10, é uma boa idade e não dá muita diferença comparando com as crianças que começaram mais cedo. Mas quanto mais cedo, melhor. Eu estudei inglês desde o pré, porque a professora já tinha um livro, só que era tipo, qual é a cor amarela, essas coisas assim. Mas eu já estudei desde bem pequenininha. Agora, minha escola é bilíngue, então tem aula em inglês todo dia. Então eu faço aula de inglês literalmente todo dia, porque antes, agora eu não sei como que vai ser, mas antes tinha inglês no sábado, tinha inglês todos os dias na semana, inglês no sábado e no domingo eu fazia todos os dias, né, Duolingo. Sim. E agora vai mudar a turma e continuar fazendo. Muito bom, muito bom. Esse contato que você tem, de ter contato com o inglês todos os dias, é muito importante. Tem gente que acha que só ir para a aula, assistir a aula e voltar para casa é suficiente. Não é. Você tem que ir para a escola, assistir a aula, mas quanto mais contato você tiver no seu dia a dia, assistindo vídeo, que nem você estava me falando antes, até os comentários no YouTube que você faz em inglês, no Duolingo também. Sim, a gente começou uma unidade na escola que é We Are They Yet. E aí ele te mostrou
o vídeo do burro do Shrek. We are they yet? No. We are they what? Yeah, no. Isso eu achei tão engraçado e pedi pra ele botar várias vezes de novo. Que legal. Você acha mais divertido assistir em inglês ou em português? Em inglês. Tem alguns filmes que eu gosto em português, outros em inglês, outros em japonês. Eu particularmente, eu prefiro assistir em português filmes novos e séries. Sim. Tipo, lançou uma série, eu gosto de assistir ela em português primeiro. Agora um filme que eu gosto muito, que eu já vi muitas vezes, tipo 3, 4 vezes, aí eu assisto em inglês, porque como eu já sei a fala dos personagens, eu já vou saber, porque eles vão falar só que vão estar falando inglês. Inclusive, isso é uma boa estratégia para quem está um pouco inseguro no começo. Se você vai assistir um filme pela primeira vez, se você ainda não conhece a história, é uma boa você assistir em português. Ou você assistir em inglês com a legenda em português. Assiste em inglês com a legenda em português, aí você vai entender toda a história e tal. E aí depois, quando você for reassistir, você pode trocar a legenda, colocar a legenda em inglês, porque como você já conhece toda a história, você só vai curtir ali e vai absorver muito mais. Tipo, Harry Potter eu já assisti mais de 10 vezes em português, sabe? 10 vezes! E eu posso começar a assistir em inglês, porque eu já sei todas as falas. Exatamente, aí você vai associar e acaba aprendendo muita coisa e se divertindo. Eu não assisti nem uma vez Harry Potter. Vocês Eu acreditam? também não. Eu 10 vezes cada Todo filme. mundo fala. Nossa. Eu tenho algumas coisas do Harry Potter, bem pouco, mas eu tenho umas coisas. Eu já fui em vários brinquedos na Disney do Harry Potter, só que pra mim não fazia sentido o brinquedo, porque eu não sabia da Não história. sabia da história. Eu também sabia não. no meio dos Isso é muito brinquedos, eu só bom. via os quadros mexendo, as pessoas dentro do quadro, só via, tipo, eu ficava louca. E antes da gente começar a falar sobre você, seu filho, paternidade, eu queria te falar que meu irmão começou a fazer inglês. Porque ele achou tão importante eu falando, aí ele, pronto, então me ajude a entender mais inglês. Aí eu fui lá, baixei o Duolingo no celular dele. Que legal. Ele faz Colocou o todo seu dia. avô para aprender inglês. Botei. E no primeiro dia ele já aprendeu umas 6 palavras. Nossa. Uma semana você aprende, parece que 50, 30 por aí. Duolingo é muito bom. Fique pegando no pé dele e cobrando depois. Toda vez que eu vou fazer o meu diário, eu sempre mando mensagem pra ele, faça o seu, faça o seu, faça o seu. Muito bom isso. Agora, eu queria perguntar sobre paternidade. Eu queria perguntar sobre como é essa relação do inglês com o seu filho. Você conversa só em inglês com o seu filho? Ele estranha quando você para de falar inglês com ele? Então, eu tenho um filho, o nome dele é Miguel, ele tem 5 anos. E desde que ele nasceu, eu decidi que só iria falar inglês com ele. Então, desde o dia 1, na maternidade, quando ele nasceu, eu só falei inglês com ele. Eu nunca, acho que em muitas raras situações de emergência, eu falei alguma coisa em português. É tanto que se eu falar português com ele, ele não gosta, ele acha estranho. Então, no começo foi muito estranho, porque ninguém na minha família falava inglês, o pessoal que estava mais próximo ali, e todo mundo ficava olhando e tal, mas valeu muito a pena, porque hoje ele entende absolutamente tudo. Ele ainda responde a maioria... Tem 5 anos, né? Tem 5 anos. Ele ainda responde a maior parte do tempo em português, porque por questão de conforto, mas ele entende tudo. E se eu falar inglês com ele, se eu falar português com ele, ele responde. Não, fala inglês, fala E inglês. quando ele fala português, é tipo como se ele não soubesse falar português ou ele fala direitinho? Não, ele fala português perfeito, porque todo mundo ao redor dele, português é a primeira língua dele, né? Então, todo mundo ao redor dele fala português. Ele fala português normal, eu não sei, até melhor do que inglês. Mas ele também entende inglês num nível muito alto, muito alto. Ele ainda responde muita coisa em português, porque a única referência que ele tem para conversar sou eu. Então, todo mundo, português, português, português. Então, o português é mais confortável, mas ele entende absolutamente tudo. E agora vai melhorar mais ainda, porque ele está numa escola bilíngue também, como você. E você pretende colocar ele na Eagle? Sim, no futuro. Na verdade, eu levei ele, semana atrasada, eu levei ele para me ajudar numa aula. Estava ensinando umas partes do corpo e eu levei ele para participar da minha aula. Aqui é o coração. Pois é, eu acho que quando ele tiver um pouquinho maior, acho que não vai ser
tão necessário ele estar fazendo as aulas em si, talvez turmas de conversação, para ele ter mais contato. Mas em casa, na escola, ele já tem bastante contato. Quando ele crescer, você pretende pedir ou você acha que ele vai querer fazer um intercâmbio para fora do país? Ah, com certeza, com certeza. Miguel vive me pedindo para ir para Disney. Papai, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Disney. Muita coisa que ele gosta, vem dos Estados Unidos. Ele adora super-herói, Homem-Aranha, Super-Homem. E assiste tudo em inglês. A gente foi no cinema assistir Super-Homem e a única sessão disponível que tinha era em português. E ele me perguntou, papai, vai ser em português ou em inglês? Eu falei, vai ser em português, porque não tem. Ele começou a chorar. Não, eu quero em inglês, eu quero em inglês. Professor, não, eu quero português, eu quero português. Eu fui assistir no cinema Ghostbusters. Aí eu cheguei lá, me disseram, ei, vai ter que ser em inglês por causa que não tá tendo português. Aí eu não entendi quase nada do filme. Porque, tipo, era assim, um olho ficava pra legenda, o outro ficava pra o negócio. Eu ficava, como é? Mas é normal, Isa. No começo, quando a gente está assistindo filmes em inglês legendado, é super normal você sentir isso, porque ler legenda, as legendas são muito rápidas, então é desconfortável no início e você tem que meio que se adaptar. É muito, muito comum. Inclusive, e é uma coisa que acontece não só com nós brasileiros. Vocês sabiam que tem pesquisa que mostra que a maioria dos americanos fizeram uma pesquisa no YouTube e 57% das pessoas, dos americanos, disseram que assistem filmes e séries com legenda em inglês, claro, na língua deles. E ao perguntar por quê, disseram que eles não conseguem entender direito, porque muitas vezes a fala é muito rápida, tá? Então essa questão de legenda é super normal. Às vezes eu gosto de botar quando não entendo, mas eu consigo sem, né? Tipo, tava assistindo lá, ei, eu não entendi, deixa eu botar a legenda aqui. Isso. Exato. E eu não gosto de assistir inglês no cinema. Até tudo bem na minha casa, porque eu posso voltar, posso mudar, mas no cinema... Eu entendo, mas é só que até você pegar o costume, você vai ver que vai ficar confortável. Você acredita que eu acho que o único filme que eu vi em inglês foi Feios? Só que eu não vi ele inteiro, eu vi só um pedaço. Você acredita que eu acho que foi o único filme que eu vi, pelo que eu lembro? Além desse, eu só vi outro quando eu tava nos Estados Unidos num cruzeiro. Aí só passava filme em inglês da Disney. Então, só passava filme em inglês. Aí tinha clubinhos lá, tinha 2 clubinhos para as crianças brincarem. Tinha brincadeira, tudo. Não entendia nada, não participava de nenhuma brincadeira. Eu não entendia nada. Aí tinha um dia que falava português lá, eu ficava, o que ele falou? Aí tava a brincadeira do Stitch. Eu já não tinha assistido Stitch, só o live action. E eu não tava entendendo nada, absolutamente nada. Eu acho que as únicas vezes que eu vi filme em inglês foi esse, porque lá tinha um cinema e quando a gente não tinha programação, a gente ia ver. Só que eu não via graça, porque eu não entendia nada. Mas eu sei que é ali. Mas ó, quando vocês forem assistir desenho, live action, em português não vai ter nenhum problema não, porque é desenho. Mas quando vocês assistirem filmes mesmo, você vai perceber que mesmo você não entendendo muito, mesmo dando trabalho, a qualidade do áudio é muito melhor, é muito mais realista, porque você escuta a voz real das pessoas. E depois que você acostuma, você acha super estranho voltar para outro lado. Então só no começo é um pouquinho desconfortável por essa questão da legenda, mas depois fica fácil. Tem uma coisa que eu acho nos filmes, eu tô assistindo lá, como será que é a voz é de verdade? Em inglês? E você diz... Que legal! Tá vendo? Nada a ver, tipo, eu também só assisto assim, porque eu fico curiosa como será a voz dele. É muito diferente. Eu não gosto. Eu assisto muito diferente. Sim. E depois que você acostuma, você não quer mais voltar pra voz popular. E agora, voltando pra temática de paz, me conte uma história engraçada que você teve com seu filho falando inglês ou qualquer coisa. Mas rapidinho, Isa, deixa eu só falar uma coisa pro pessoal de casa. Eu não sei se vocês sabem, mas já prepararam um presente do pai de vocês? Tio, me conte uma história engraçada
que você dê pro seu filho, tanto falando português ou inglês? Ah, tem várias histórias, mas tem uma que eu sempre conto, é que uma vez ele estava no médico e precisava fazer exame de sangue Sim. e a moça veio para tirar o sangue dele, ele estava chorando, não queria, e ela começou a achar estranho porque eu estava falando inglês com ele. E aí eu fiquei um pouco com vergonha, porque ela não entendia muito, né? Ela sabia que ele era brasileiro, que eu sou brasileiro, e aí ela ficou olhando assim, aí eu comecei a falar português. Quando eu comecei a falar português com ele, ele deu um grito, ele começou a chorar. Não fale português comigo. Começou a fazer um escândalo pedindo para eu voltar a falar inglês com ele na frente de todo mundo. Ele, E ele tem algum erro em português, alguma coisa assim que você acha muito fofinho que ele fala? tem erros, mas não relacionados a ele falar inglês. Tem por conta da idade. Aquilo que a gente estava comentando. Ele fala pra eu, ao invés de pra mim, por exemplo. Mas eu também. Eu acho muito bonito. Eu quero esse negócio pra eu. Pra ele, isso, ele fala assim. Tem hora que eu nem corrijo, porque eu acho bonito. É muito fofinho. Eu quero esse negócio pra eu. Isso. Pra eu. Você disse que quase todo mundo da sua família mora nos Estados Unidos. Uhum. Mas eu queria saber em que cidade você nasceu. Eu nasci em Juazeiro. Juazeiro aqui, Que isso. pertinho. E é isso. A minha família, por parte de pai, a maioria não. Com meu pai tem 11 irmãos, são 12 com ele. 6 moram aqui no Brasil e 6 moram lá. Eu tenho muito primo que nasceu lá, que mora lá há muito tempo. Mas eu nasci aqui em Juazeiro, aqui do lado. Que legal. E qual que é a importância do inglês para as nossas vidas, para nossa inteligência, para quando a gente for viajar? Bom, pensa assim, para quem mora no Brasil, falar português é necessário, é essencial. Para quem mora na França, falar francês é essencial. Para quem mora na China, falar chinês é essencial. E se eu dissesse que existe uma língua só em que você pode se comunicar em qualquer país no mundo todo? Essa língua é o inglês. Então, a gente tem línguas específicas para cada país e a gente tem uma língua que é falada no mundo todo, para todo mundo. Então, se você for no Japão, Você fala você inglês? vai conseguir se virar falando inglês. Se Sim. você for na França, você vai conseguir se virar falando inglês. Os americanos devem estar muito felizes, porque eles não precisam aprender inglês. Então, para Sim. qualquer lugar que eles forem, eles podem falar, não precisam aprender. Mas Exatamente. nós temos que aprender inglês. Por isso que normalmente nas escolas eles não colocam. Agora nós vamos ter aula de espanhol. Não, toda vez é aula de inglês. Espanhol é muito difícil ter. Mas eu tenho escola que tem aula de francês. Tem francês também, que é importante. Espanhol é muito importante também. Espanhol, muitos dizem que é a segunda língua. A gente mora aqui na América do Sul, então espanhol é muito importante. A maioria dos países falam espanhol, né? Mas o inglês, qualquer lugar que você for, as pessoas, você sempre vai encontrar uma pessoa que fala inglês. Inclusive tem uma brincadeira com os americanos. Dizem que os americanos são monolíngues, só falam uma língua. Claro que tem americanos que falam várias línguas, mas tem essa brincadeira com eles porque a maioria não tem essa necessidade de, eu vou aprender outra língua porque eles sentem isso. Qualquer lugar do mundo que eu for, vão me entender. Sim, não, deve ser tão fácil. Exatamente. Assim, se eu só nascesse nos Estados Unidos, aprendesse inglês, assim, né? E voltasse pro Brasil, já seria ótimo pra mim. Já seria. Já seria ótimo. Agora é só eu aprender português, né? E não Sim, ficar sim. tipo. Mas sabia que eu acho que é mais difícil aprender português do que inglês? Com certeza. O português é muito mais difícil. Porque português, eles têm verbos incríveis, difíceis. Sim, as palavras mudam toda hora. A coisa mais engraçada que eu acho em inglês é que eu fico bem assim. As pessoas falando, tipo, português. Eles, elas, os, as. Falando em inglês. É tudo mais simplificado. Exatamente. E outra coisa também, em relação a você, eu foquei nessa parte de você poder se comunicar em qualquer lugar do mundo e tal, mas repare que toda a cultura de filme que a gente assiste, seriado, música,
as coisas mais famosas e populares do mundo são em que língua? Em inglês. Então, para música, para assistir filme, para você fazer amizades com novas pessoas. E hoje em dia, até para trabalho. Hoje, principalmente por conta da internet, é muito comum. Eu tenho vários alunos que moram aqui em Petrolina e têm que falar inglês com clientes de outros lugares, dos Estados Unidos, da Europa, da Índia, Principalmente no aeroporto. em aeroporto, até pessoas que trabalham em casa também, que trabalham remoto, fazem reuniões direto em inglês. Então, para se divertir, para viajar, para fazer amigos, para trabalhar, Pronto. precisa de inglês. Lembrei da entrada do Duolingo, que ele fala, você quer aprender inglês pra quê? Você falou tudo que tinha lá. Tá vendo aí? E é tudo importante. A partir de quantos anos a pessoa pode entrar para estudar na IGO? Então, na Eagle, a gente pega alunos a partir de 8 anos. Tá? 8 anos. Eu acho que isso começou com 7, porque ela já era alfabetizada. Tem alguns alunos que 7, Eu já lê e tinha escreve e a bastante- gente pega. Mas a base é 8 anos. O meu irmão, ele fez lá, certo? Uhum. E uma coisa que eu achei tão engraçado, porque ele se acostumou com inglês, ele sempre fala, what's up? Você- Ok. Até quando tá falando em What's up? português. Sim. Tá vendo? Ele chega assim, ele entra no carro, depois ele fala, what's up? What's Massa. up? E Que eu já tá acho natural, legal. já tá natural pra ele, tá vendo? Sim, e sobre a escola, onde ela fica, para caso as pessoas queiram entrar, onde ela fica, onde posso me matricular e como. Pronto. Pra quem não conhece a Eagle ainda, vocês podem procurar no Instagram, Eagle Petrolina, @Eagle Petrolina. Eagle escreve-se EAGLE, Eagle Petrolina. Lá vocês vão ter todas as informações. E a Eagle fica ali no bairro atrás da banca, pertinho do centro, colado na orla, na mesma rua do CDL, do Ministério do Trabalho, pertinho do Bom Preço também. Muito, muito fácil de entrar. Você nasceu em Juazeiro, certo? Isso. Mas por que você tem a IGO aqui em Petrolina e não em Juazeiro? Boa pergunta, né? Vamos lá. Porque eu nasci em Juazeiro, mas só nasci. Nasci e já vim para Petrolina no outro dia. Fui criado aqui em Petrolina. Então, tudo, sempre fiz absolutamente tudo aqui. O trabalho do meu pai aqui, a minha casa aqui, a casa dos meus pais aqui. Então, vou abrir a Eagle em Petrolina. Mas quem sabe no futuro eu também não abro em Juazeiro. O papo tá bom, mas a gente vai ter que finalizar. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz, não é isso? Com certeza. Muito obrigado, meninas. Que pena que as horas passaram aqui que eu nem vi. Que pena que a gente tem aqui que acabar. Muito obrigado por me receber. Estou impressionado aqui com a estrutura do podcast de vocês. Obrigada. Muitos parabéns. Tudo excelente, muito bom. Obrigado, tá? Um feliz dia dos pais pra você, Sim. pra vocês também. Obrigado. E assim terminamos Mas mais um episódio do Me Contar Pode. Tchau! É o próximo episódio.